A ausência do atacante Yuri Alberto nos próximos jogos do Corinthians tem gerado um debate muito grande na imprensa, e o craque Neto montou a sua possível escalação sem o atacante. A ausência do atacante Yuri Alberto do Corinthians nas próximas partidas tem gerado bastante debate tanto na imprensa quanto entre os torcedores. O principal atacante do Corinthians no ano e nas últimas temporadas, o principal goleador, sofreu uma lesão de grau 2 na coxa e ficará fora por um determinado tempo dos jogos do Corinthians. A tendência é que ele perca as fases finais aí do Paulistão, principalmente as quartas de finais contra a Portuguesa. Já é praticamente certo que o atacante não atuará. Um desfalque tanto, já que ele é o centroavante titular absoluto e junto com Memphis Depay tem criado e sido um atacante muito bom no Corinthians, uma dupla que tem se entrosado cada vez mais e que tem dado muito trabalho para os adversários. Inclusive hoje no programa Os Donos da Bola, o craque Neto comentou um pouco mais sobre isso e chegou até montar a sua escalação sem o Yuri Alberto. Confere aí, fiel. E Garro, e na frente eu colocaria o Dieguinho e colocaria o Memphis, porque eu preciso de velocidade, eu penso assim. Na minha opinião, acredito sim que o Yuri Alberto é um jogador que fará muita falta nessas partidas e que o Dieguinho é um jogador sim que pode ajudar e substituir o nosso camisa 9. Mas na minha visão tem alguns jogadores que estão na frente na fila em relação ao Dieguinho. O Guinegão é um desses jogadores, um jogador que na última temporada, quando precisou substituir tanto o Memphis Depay quanto o Yuri Alberto, foi um jogador que correspondeu, marcou muitos gols e acredito que na relação ao Dieguinho é um jogador que está um pouco mais na frente da fila para o Dorival Júnior. Outro jogador que na minha visão também pode ser um jogador que está na frente do Dieguinho é o atacante Caio César, recém-chegado. Um jogador que rapidamente conseguiu mostrar os seus talentos individuais, demonstrar que pode ser um bom jogador, mas infelizmente se lesionou nos primeiros minutos em que atuou na Neoquímica Arena como titular, mas demonstrou que se recuperar e voltar a tempo de atuar nesses confrontos importantes das quartas de finais do Paulistão, é um jogador que também acredito que substituirá o Yuri Alberto e não será o Dieguinho, pois o Caio César é um jogador mais experiente, um jogador mais rodado, um jogador que chega aí de uma equipe do exterior, um jogador que chega com bastante hype aí no elenco do Timão. Outros jogadores também que eu acredito que o Dorival deve colocar na frente do Dieguinho é o Vitinho e o Pedro Raul. São jogadores mais experientes, jogadores com salários mais altos e eles tendem aí a ter mais oportunidades em relação ao jovem jogador da base. Não desmerecendo ele, mas é um jogador que é muito bom, um jogador canhotinho, sempre agressivo. Precisa um pouco melhorar as tomadas de decisões, nas finalizações das jogadas, nos passes, nos dribles, aprender a hora certa de driblar, mas é um jogador que tem um futuro bastante grande no Corinthians e com o Dorival Júnior dando cada vez mais oportunidades para os jovens da base, eles tendem a crescer cada vez mais. Na minha opinião, o jogador perfeito para substituir o Yuri Alberto é o Caio César ou o Vitinho, são jogadores mais leves, o que não deixa o ataque do Corinthians tão pesado. E você, fiel, você acha que o Dieguinho deve ser o substituto do Yuri Alberto nos próximos jogos? Deixa aí a sua opinião nos comentários e diz o que você achou aí da opinião do craque Neto. Valeu, fiel, e até os próximos vídeos.